Olá, eu sou Eliane Amaral, sou uma amiga de Jesus, também sou uma filha amada de Deus. Estou aqui em São José dos Campos, no Instituto Jesus Cristo, aqui aonde fica a sede do Instituto. E hoje estou aqui para compartilhar com vocês mais uma devocional do livro O Caminho, do autor Stanley Jones. Nós vamos ler hoje, semana 13, quinta-feira. E o tema de hoje é: nenhum órgão está imune. E a referência bíblica que nós temos aqui é Salmo 103, versículo 3. Quero ler com você e quero pedir que você preste atenção. Olha que versículo bonito. Aliás, se você puder hoje, leia o Salmo 103. Salmo 103, versículo 3. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Deus, Ele pode curar todas as nossas doenças. Vamos à nossa leitura de hoje. Continuamos nosso estudo sobre o efeito do medo e da preocupação no corpo. Uma enfermeira conta este caso. Uma jovem, casada com um homem mais velho, veio a um hospital queixando-se de dor em ambos os lados do corpo. Ela não tolerava alimento algum e sempre que tentava comer, tinha crises terríveis de vômito. Descobriu-se que ela não estava feliz com a vida que levava em casa e que não queria voltar para lá. Sua condição física estava enraizada no medo das condições do seu lar. John Evans afirma no livro O Evangelho do Calvário, de outubro de 1943. Nas úlceras pépticas, tão comuns entre homens brancos de 20 a 50 anos, as quais alguém chamou de a ferida da civilização, sabemos que a preocupação desempenha um papel importante. Ele ainda diz: a colite mucosa, colite simples, é quase sempre um fenômeno nervoso. Por muitos anos tem sido tratada como uma dieta simples e de fácil digestão, e sedativos para os nervos. Um estudo desses pacientes em um dos maiores hospitais gerais mostrou que 92% deles eram atormentados por preocupações e tensões emocionais. Por 2 meses, um homem adoeceu a caminho do trabalho todos os dias. Quando lhe perguntaram o que acontecia, ele explicou que o seu chefe, de fácil trato, havia sido substituído por um perito em eficiência. Havia apenas 2 meses. Uma mudança de emprego o curou. John Evans cita o caso surpreendente de um executivo de rádio que sofria de terríveis sintomas estomacais e intestinais havia cerca de 6 meses. Os sintomas estavam enraizados neste incidente. Enquanto esperava por um diagnóstico, ele copiou 4 palavras compridas dos registros do médico, aproveitando que o médico estava fora da sala. Ele não perguntou o significado das palavras, mas supôs que significavam uma doença incurável. Levava consigo aquele papel amassado para todos os lados. Sentia-se doente e péssimo. Quando outro médico o examinou e explicou o significado daquelas palavras, ele foi embora aliviado e não teve mais sintomas. Um optometrista diz que o medo pode distorcer a visão. Quando alguém está com medo e há uma tensão no músculo do olho, o medo piora a situação e, consequentemente, a pessoa fica ainda mais assustada. A oração de hoje de Stanley Jones diz assim: ó Deus, meu Senhor, vejo que para estar bem devo ter confiança e fé. Eu gostaria de estar bem em cada pedacinho do meu ser. Ajuda-me, então, a ter confiança e fé. Tenho pouca, mas te ofereço o que eu tenho. Multiplica-o, começando agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Afirmação do dia: medo é paralisia, fé é poder. Por isso, deixo-me ser tomado pela fé.
Medo é paralisia. Fé é poder. É verdade que nenhum órgão do nosso corpo está imune ao medo. Nosso cérebro se comunica com todos os nossos órgãos. E por conta disso, todo o nosso corpo é influenciado por aquilo que a gente pensa. Achei tão interessante quando ele cita aqui o caso do homem que copiou do registro do médico algumas palavras difíceis. Hoje a gente vai até o Google, lança essas palavras, e quantas vezes a gente já chega no médico com o nosso próprio diagnóstico e sofre com isso. E às vezes o nosso diagnóstico está bem longe do que nós vimos no Google. Se nós olharmos no Google, talvez a gente tenha todos os sintomas que a gente lê ali, porque aquilo que ganha a nossa atenção nos ganha. A gente tem falado disso essa semana. Então, nenhum dos nossos órgãos está imune. Então, nós temos sintomas. Existe uma palavra na psicologia que se chama somatização. O que é a somatização? É quando eu tenho algum processo emocional ou mental que está interferindo na minha vida e interfere no meu corpo físico. Então, eu passo a sentir uma palpitação, uma agitação, uma dor de barriga, alguma coisa no corpo, uma febre, porque eu tenho algum processo mental e emocional que está afligindo o meu ser. Existe uma psicanalista francesa já falecida, ela também era psiquiatra, o nome dela é Maudie Manoni, e ela disse o seguinte: o sintoma aparece no lugar do que não pode ser falado. O sintoma aparece no lugar do que não pode ser falado. Eu pergunto para você, o que não pode ser falado? O que você tem medo de revelar? No material do Celebrando a Recuperação, a gente vê que uma família é tão doente quanto os seus segredos. Aquilo que não é compartilhado, aquilo que não é falado, nos adoece. Nos adoece a tal ponto que nós começamos a sentir no nosso corpo físico sintomas e achamos e acreditamos que realmente estamos doentes. Não é fraqueza isso. Como eu disse ontem, nós somos seres humanos e nós podemos sentir diversas coisas. A saúde familiar, eu vejo isso dentro do consultório, nos atendimentos que eu faço, está na boa comunicação. Eu preciso comunicar bem. Eu preciso falar o que acontece comigo. Eu tenho aprendido que eu posso falar qualquer coisa para as pessoas, desde que eu saiba como falar. Então, eu preciso me comunicar e isso vai ajudar a minha vida. Nos programas como Celebrando a Recuperação, os programas de grupos anônimos como AA, NA, nesses grupos nós temos um tempo chamado tempo de partilha, grupo de apoio, nós temos 5 minutos. E eu chamo esses 5 minutos de 5 minutos terapêuticos. Por que 5 minutos? Porque eu vou direto ao ponto, eu falo o que realmente interessa. E durante esses 5 minutos, a gente aprende que quando eu falo, a doença sai. E quando eu escuto a partilha do outro, a cura entra. E um texto bíblico que me ajuda muito é Tiago 5,16, que diz assim: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Experimente falar, em primeiro lugar, para Jesus. O que você tem medo de falar. Eu tenho aprendido na minha própria vida que muitas vezes o meu medo tem a ver com o que eu mesma penso de mim. Então, não falo porque eu tenho medo de admitir o que eu mesma penso. Mas quando eu admito o que eu penso, o que eu tenho medo, fica mais fácil.
E aí, então, eu posso admitir para mim, admitir para Deus e compartilhar isso num ambiente seguro com alguém da minha confiança. E aí, enquanto eu falo, isso é uma confissão, isso é uma admissão, isso também é uma oração. Então a cura vem. Quando eu peco, eu peço perdão a Deus, ele me perdoa se houve arrependimento. Quando eu compartilho isso com alguém, a cura entra na minha alma, entra na minha vida. Então eu quero convidar você hoje a olhar para Jesus e a buscar um ambiente seguro e ter coragem de falar aquilo que você não quer falar. Deus abençoe você. Tenha um bom dia.